Imagina, só continuar aí a leitura, minha rica. Por Sim. favor, minha vida. Aqui. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro e lodo. Beleza, você vê que hoje o mais expressivo é os Estados Unidos, né? Mas nele nós vemos o ferro da Inglaterra. Da Inglaterra. Mas o que está mais expressivo é o barro. O barro, você toca nele e ele não vai quebrar na sua mão, mas se você apertar, já quebra. Já quebra. Os Estados Unidos, para quebrar, amada, também hoje na atual conjuntura, pouco custa. Tá frágil, né? Porque a economia dele é baseada no petróleo, que nunca foi lastro de nada, não deveria ser, e o dólar atrelado ao petróleo. Sim. E ele comanda o mundo, né, que é o governo que está atualmente, mas é um governo de barro. Que Certo. é misturado com o ferro da Inglaterra. Entendi. Por isso a dama de ferro, como eu já disse no vídeo anterior. Então os dois estão juntos, Estão né? juntos. Deixa eu aproveitar, Amada, fazendo aqui um adendo aqui, para falar sobre algo que nós colocamos aí a respeito dessa introdução no início do livro, no capítulo 1, e que gerou vários comentários na internet. Eu gostaria de destacar um comentário aqui entre os outros. Sim. E também de me colocar assim, vamos dizer, solidários à opinião de quem escreveu. De quem escreveu. Tá pronta para ver comigo? Sim, tô. Então vamos ver aqui, ó. Ah, peraí, me perdoe pela falha, tá aqui, ó. Isso. A imagem aí que você está vendo é do YouTube, né? Sim. E aqui o comentário É de linho. do L. Bin Silva, né? Sim. Ó, tudo leva a crer que esses garotos ficavam tipo no harém. Concorda? Concordo. Senão não seria o eunuco, né? Tomar conta deles. Mas que na hora do jantar ou almoço do rei, seus súditos mais chegados, né, os súditos mais chegados do rei, esses garotos eram trazidos e apresentados aos reis. Por isso a expressão manjares do rei. Do rei. Na verdade, os garotos eram também os manjares. Os manjares do verdade. rei. Né? É. Como pode ser manjares dentro do harém? Se é manjar do rei, não pode estar no harém. Sim. Assim, dessa forma, Daniel pede para não participar desta festa. Desta festa. É uma festa, realmente. É. Né? É a festa na casa do seu Zé. O seu Zé aí é o rei. É o na rei. Nabucodonosor, hoje, na casa do seu Zé. A gente conhece isso aí que a gente vai, às vezes, no local fazer um lazer e lá tá tocando lá, né, amado? É. Aí a gente rapidinho vai pro outro lado para não ficar perto disso. Mas é isso aí. Então, lá na casa do rei era a casa do seu Zé. Sim. E nesse caso, coitado Daniel estava lá para servir de novinha lá. Vamos lá. O rei, como pode ser manjado dentro do harém? Assim, dessa forma, Daniel pede para não participar da festa. O eunuco fala, mas como você irá se alimentar? E aí, então, ele pede para trazer alguns legumes. Sim. O L. Bin Silva, concordo em gênero, número e grau com você, tanto que eu fiz questão de responder essa pergunta e dizer, na minha humilde opinião, totalmente plausível. E agora eu peço a opinião da minha amadinha. Você acha, amadinha, que pode ter sido isso realmente que ocorreu? Eu acho que pode sim, porque eu li, né? Agora eu tô lendo de novo, e também num outro comentário dele até fala, né? Que ali os garotos que iam se apresentar ao rei ficavam à vista. Sim. Né? Ele até fala também, e poderia ser aprazível aos olhos do rei, ele queria se resguardar disso, né? Exatamente. Eu acho totalmente plausível, sim, o que o irmão colocou aí. Você não tem, na verdade, uma informação completamente histórica do momento, narrada ou não pela escritura ou por outro livro, para comprovar isso. Sim. De que era assim, que ficava no harém, de que depois era apresentado o rei. Mas essa visão que é traga pelo nosso amado no comentário é totalmente plausível. Também Porque acho. se não foi isso, certamente era algo muito próximo disso que ocorria. Verdade. Né, amado? É. Agora, dizer que não era sobre a questão do envolvimento de rapazes e comportamentos de prazeres sexuais, meu amado, não vai dizer que não era não, porque a história toda desses homens é essa. É essa. Por que que esse seria diferente? Seria uma né? exceção? Seria Por uma quê? exceção. Porque Nabucodonosor é melhorzinho que os outros? Né, amado? É. Não, a história desses reis e desses monarcas, né? Sim. Imperadores e vamos dizer, comandantes de cada nação, Sim. né? Que poderia chamar também de ditadores,
Eles eram ditadores, eles ditavam as leis. Exatamente. Então, no caso desses ditadores, era comum isso acontecer sim. Agora, eu quero até colocar aqui uma visão minha. Eu fui pego de surpresa pela narrativa, porque eu fui acompanhando Pam Pararampa e esperando o Pam Pam. Tipo assim, eles vão se alimentar de água e legumes e vão ficar magros. E ali está dizendo que esse cara é gordo. Igual então, a história, você pensou que era igual a história de João e Maria. Da João e Maria é uma história lá o dedinho, botou o dedinho lá. Eu pensei que era isso. Mas, na verdade, amada, agora eu chego à conclusão agora, e eu acho interessante você ver e observar que a leitura que o Rubens sempre faz da Bíblia, né, da Escritura na Bíblia, sempre é a mesma. Sim. Em que eu não leio antes para tirar uma conclusão, para depois eu expor meu pensamento. Expor que... Eu vou ao vivo em tempo real fazendo isso, assim como era aqueles vídeos antiguíssimos do Verdade Oculta, que muitos deles estão até hoje. Que você no ficava canal surpreso 2. Com o que descobriram. Os que não estão aí são exatamente aqueles que o YouTube tirou, né, amada? Porque eu mantive sempre eles aí. Mas eu digo o seguinte, o mesmo formato existe hoje, em que eu vou agora relendo Daniel, relendo da mesma forma que eu reli todos aqueles. Porque é a primeira vez que eu leio, não estando mais como membro da igreja evangélica. Exatamente. Né, amada? E aí tem essas surpresas. Aí eu vou vendo ali a condutividade da história, A, B, C, D, E, F, G, e vou projetando aqui o que poderia ser o H, o Y. Então eu logo disse antecipadamente que, de repente, o Guerrei quer aqueles mais gordinhos, então ele vai ficar magrinho. Só que, não, misteriosamente, eles ficaram gordinhos. Por quê? Porque foi intervenção divina. Não tem outra explicação. É verdade. Para os caras passar a água e legumes e ficar gordinho como aqueles que comiam massas, talvez carne, carboidratos, mais... Né, amada? Isso é porque houve um milagre. Foi intervenção divina, não pode ter outro tipo de reação. O certo é que, de um jeito ou de outro, aí eu vou entrar na visão do nosso queridíssimo irmão que escreveu. É que ele botou sobrenome lá, ele botou um codinome, né? É o nick dele, né? L. Bin Silva. Sim. Né? Eu vou chamar de Bin Silva. Então, eu vou aqui entrar na visão do Bin Silva e confirmar que eu concordo e dizer para ele que realmente ficaria muito mais simples o copeiro lá mor, né? No caso o eunuco, o chefe dos eunucos, não se expor a ter a cabeça decepada por ajudar alguém, roubando, vamos dizer assim, ou tirando, que não é roubando, da própria despensa, coisas mais simples, que não seriam os pratos principais, mas seria lá um legumes, lá um chuchu com água. Imagine o cara comer chuchu e água, por exemplo, 3 anos. Ele vai ficar o quê? Gordo, igual um cara que come frango assado, galinha, porco, que come macarrão, realmente, feijoada, legumes, fubá, com angu, ele vai ficar fraco. Não vou dizer fraco, mas não vai ficar gordo. Que, vai o óleo faltar vegetal, nutrientes, né? Vai faltar nutrientes. Talvez nutriente ele vai estar nutrido do que o organismo precisa, mas não vai sobrar, porque a gordura é a sobra. Né? Então você ingerindo, vamos dizer, óleos vegetais, claro que não é a mesma coisa que ingerir gordura animal. Então vai engordar menos. Mas não misteriosamente, mas por milagre, a gente crê, né? Ele chegou lá do jeitinho que ficou aprazível aos olhos para não ser digno de ser morto, para que se mantivesse lá pelo menos. Mas o grande diferencial é que mesmo não aproveitando aqueles garotos para a cama, o rei os aproveitou como adivinhos. Adivinhos do reino da Babilônia, porque ele estava cheio de adivinho. Isso eu estou falando adivinho na visão do rei. Porque a visão do rei é de adivinhos, só que os adivinhos dele não estão valendo nada. Agora ele arrumou uns adivinhos que valem. Então foram aproveitados como adivinhos. Tá certo? E não como entendidos. Entendido é uma linguagem homossexual. Eu sei. Sabe, né? Então tá. Então eu vou continuar. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Beleza. Né? Aqui, deixa eu ver, eu tô aqui. A economia mesmo é muito frágil, né, dos Estados Unidos, baseado no petróleo, no dólar. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana,
mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. É porque é independente, né, amado? Entre aspas, né? Você vê que as colônias, as 13 colônias, né, de puritanos protestantes proclamaram, tudo isso entre aspas, a independência em 4 de julho de 1776 se tornaram um país, uma nação. Separadas, Mas nunca né? deixou de ser dependente dos Estados Unidos, Entendi. da Inglaterra. Basta você ver algo muito simples. A coroa britânica é dona de uma grande parte das controladoras de petróleo do mundo. E o petróleo não é a moeda principal dos Estados Unidos? É. O dólar americano? É verdade. Então você vê por aí, né, amado? Essa ligação. Mas, nos dias destes reis, o Criador do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Então nós podemos ver aí, amado, o seguinte: nós tivemos, o mundo teve a cabeça da Babilônia, que é o cérebro pensante que está aí até hoje. Ainda está aí também tudo aquilo que Grécia colaborou, né? Persas, medos, gregos e romanos colaboraram. Sim. Então você tem a estátua aí quase que na íntegra, faltou os pés. É. E agora nós estamos vivendo nos pés. Nossa época, os pés. Barro e ferro. Inglaterra e Estados Unidos. E é o último. Vê aí, é o último. Sim. Então você não tem mais, até porque eles vão agora conquistar o quê? Não tem mais o que conquistar. Não tem mais o que conquistar, só se for outro planeta. Isso aí está fora de contexto aqui no que a gente conhece da Escritura. Certo. Então, é o último. Por isso é que diz que é o último. Eu, você e quem está assistindo a gente aqui nos dias que nós gravamos, eu não digo quem vai assistir na posteridade, Sim. mas quem está assistindo agora que é contemporâneo a nós, já que isso é uma gravação, pode ficar muito tempo para outras pessoas assistirem. Mas quem está sendo contemporâneo a nós estamos vivendo exatamente no período do pé de barro e ferro. Agora, o vídeo é uma gravação. Sim. De repente, mais pessoas vão ver na época já posterior a essa. Na época posterior, quem sabe, ao reino dos 10 reis, que é ligeiramente na frente do que nós estamos. É verdade. Né? Que nós não vamos ver esse período, que faz parte ainda dos pés, porque é dedo. Os 10 fazem parte do pé. Ainda faz parte, é os dedos, é verdade. Os 10 dedos. Sim. Mas nos dias desses reis, o Criador do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Da maneira... É assim, amado, a gente pensa que os reinos anteriores acabaram, mas eles não acabaram. A mentalidade dos reinos anteriores estão aí, do mesmo jeito. Sim. Entende? Entendi. Basta ver o conjunto de leis que rege a humanidade e vai ver que vieram todos aí, dessa cabeça pensante da Babilônia. Entendi. E não só as leis humanas de direito do cidadão ou deveres, né, que é muito mais dever do que direito, não tem direito a nada, só tem deveres, mas também a lei religiosa, que vem de Semíramis. Entendi. Babilônia. Da maneira como ouviste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Criador grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto, né? Certo. O que há de ser depois disto. E certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Beleza. Né? Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e perfumes suaves. Certo. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes dons, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Certo, né? Ele passou a liderar os sábios, né? Sim. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel estava às portas do rei. Daniel é aquele que era tipo assim, o imediato do rei, e os colegas de Daniel também passaram a comandar. Sim. Mas aí não mais tão próximo do rei como Daniel. Como Daniel. Daniel conseguiu ver benevolência da parte do rei. Do rei. Né, amado? Entendi. E o rei deu aí manjares suaves a ele. Aquilo que Moisés, que ele queria, o rei né, ofereceu a ele. E que certamente ele não pediu, não quero ir para aquele lugar não, viu, rei? Não, pode achar que você não vai não. Tem outros para ir lá no lugar de vocês.
O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Certo. Né? E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Certo. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz. Arauto. Arauto? Arauto é o arauto, eu falei arauto. E o arauto... É porque é muita coisa lendo aí de uma vez, minha rica, mas tudo bem. Apregoava em alta voz. Arauto é aquele que é o noticiador, né? Que dá notícia. O que chega... Sim. Aí o cara... Decreto do rei e tal. É o arauto. Esse aí. Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Amado, só um detalhe, mais uma vez aí, aquela imagem, né, que nós conhecemos, que é a característica da religião, né? Cantar para adorar os deuses, né? Sim. Tocar músicas para os deuses, né? É um tipo de adoração que é feita a qualquer deus, qualquer, Sim. até mesmo ao deus, né, que é Zeus. Que é Zeus, é verdade. Que é um qualquer no meio dos outros, não tenha dúvida. Né, amada? Aqui para tocar, né, para ele, é verdade. E qualquer que não prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Xiii. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, né? Daquele monte de instrumento. E de toda a sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Isso é uma sombra, né, amada? Hoje todas as nações também têm essas práticas religiosas, né? Sim. De cantar, de adorar para Deus, né? Qualquer um. Fala que é o Eterno, fala que é o Altíssimo, fala que é Deus, que é Zeus, que é qualquer coisa. Mas, na verdade, é uma adoração pagã. Pagã. Porque o nosso Criador do céu e da terra jamais mandou fazer essas práticas. E para que ele ia querer Disse isso? para né? não fazer. E para que mais iria querer isso? Em que ele avança com isso? Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Certo. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da buzina... Já chega, vai e toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus... cada coisa, né? É forno, é de fogo, ainda é ardente. Não podia ser só forno? É um forno de fogo, fogo ardente. Vamos em frente, minha rica. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Certo. Teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adoram, né? Nem que levantastes adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Certo, minha rica. Perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, daquilo tudo lá? Daquilo tudo. Da gaita de foles, tem mais um, e de toda sorte de música, para vos prostrades e adorais a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro do fogo, do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá
livrar das minhas mãos. Sim. Amadinha, será que isso que foi escrito aí, que nós lemos aí, e tantas vezes já foi lido, será que isso foi escrito, essa passagem, esse acontecimento, será que foi escrito para que hoje nós montássemos uma igreja, levasse o povo para lá e lesse isso lá, para dizer que assim como Deus tirou eles da fornalha, também vai tirar cada um que está ali de dentro do problema social do dia a dia, que é a custa de dinheiro para resolver? Não. Mas por que, misteriosamente, a maioria das pessoas acredita que é assim? Não, porque se fosse para eles seguir ao pé da letra, eles tinham que fazer a tal da estátua lá, no caso dos pastores deles, Certo. e pedir para as pessoas adorar, Certo. e já providenciado lá de fora do templo uma fornalha de fogo Certo. ardente, né? Para fazer igual, não E jogar lá dentro e falar, agora teu Deus vai tirar, e que esse Deus fosse lá e tirasse mesmo. né? Aí Mas aí teria cabimento. teria um pouquinho de cabimento. É. Não seria para fazer isso também. Não, mas eu digo que se seria eles mais conseguissem fazer isso. Ah, sim. Aí teria cabimento você acreditar em tudo. É. Por quê? Porque você viu os caras dentro do fogo andando e agora Sim. saiu. Mas, Tá certo? é. Mas eles não vão fazer isso porque eles sabem que isso o povo não vai ver, porque é uma mentira deles. É verdade. Aí eles vão dizer o quê? Assim como Deus livrou Daniel da morte no fogo, Deus vai livrar você da dívida que você tem contraída aí, que você tem que pagar. Exatamente. Ou aluguel da sua casa, ou Qualquer coisa que qualquer eles coisa inventarem. que normalmente, acredite, amado, envolve questão financeira. Certo. Por quê? Porque eles só pegam pobre nessa história. É verdade. Mas, Rubens, eu vejo ricos dando testemunho. Amado, eu conheci alguns, não muitos, mas eu conheci alguns ricos que deram testemunho para a televisão e que os testemunhos foram verdadeiros, em parte. Por quê? Porque conseguiram bastante coisas mesmo de riqueza, mas não contaram que nunca foram nem membro da igreja. É porque alguém da igreja ligado à política favoreceu numa Favoreceu. coisa, favoreceu em outra e eles deu bem. Aí pronto, se deu bem quer dizer, trabalhou ou não, mas conseguiu recursos financeiros. Sim. Mas não foi milagre do céu, nem nada. É porque o próprio cara que depois ligou para ele falou, vamos dar uma entrevista lá na TV que eu estou precisando de você. Aí a pessoa vai lá e dá entrevista. Custou o quê? Lá você disse que é membro da igreja e que você fez um propósito e ganhou o dinheiro. Aí o cara, isso é o de menos. O negócio é bolso cheio para eles. É não perder, né? Então, amada, mas isso é uma coisa que se faz, é tipo Bolsa de Valores, onde o agente da Bolsa de Valores fica incentivando os camaradas a investir na Bolsa. Mas não sabe que aqueles ali vão entrar justamente para favorecer os que estão lá no esquema. É igual o vereador. Sim. Vem ser vereador, vem ser vereadora no meu partido. Mas não é para ganhar, é para fazer voto para os candidatos de peso que esses caras querem eleger ganhar. É igual pirâmide. Vem para minha pirâmide que essa aqui tem solidez. Sim. Vem aqui, entra com tanto. Não vai dizer que é pirâmide, mas é camuflado, mas sabe que é. Aí vem pra cá, porque você vai ganhar tanto no primeiro mês, fulano já tá ganhando tanto no segundo mês. Sim. Aí a pessoa vai entrar para ali na esperança de ganhar também, mas não é para ela ganhar. É para ela dar ao que chamou ela a condição de estar bem na pirâmide. Tá bem. Então, isso também é assim. Quando você vê o camarada pegando um texto da Escritura, é um texto, amada, que não tem nada a ver, de modo algum que você for analisar, com o processo religioso que está hoje e com o sentido pelo qual eles usam aquele texto. Não tem nada. Não. Mas eles vão usar porque a meta deles é pegar dinheiro das pessoas. Então vão fazer a pessoa crer naquilo. Só que é só na mente. Aquilo não tem coisa verdadeira para acontecer. Tanto que você falou uma coisa fantástica. Se eles chegam, colocam lá na fornalha e falam, agora vamos jogar vocês no forno e Deus vai te tirar. Vai morrer torrado ali, é crime, vai ser uma coisa terrível, ninguém vai acreditar e acabou o milho, acabou a pipoca. Acabou. Então eles não vão fazer isso na real. Eles não querem fazer isso na real porque Não. sabem que não vai dar certo. Eles vão dizer que é na fantasia. Exatamente. É igual eu falo, vai curar o cara do milagre deles, aí que acontece? Aí é um milagre que curou, restaurou interno. Exatamente. Porque se for ferro, ninguém vai ver. Externo nasceu um dedo. Nasceu uma orelha nova, igual nasceu lá o Salvador, Exato. quando Pedro cortou. Né? É. Não vai ver uma coisa dessa física acontecendo. Não é verdade, Isso. amada? Vai ver uma mentira Uma sendo mentira, contada. algo que ninguém vai presenciar. É. Né? Então eles têm dois objetivos. Primeiro é a meta de tirar dinheiro dos mais pobres. É. E segundo é a certeza que essas pessoas não vão questionar nada. É. Eles vão citar o bíblico, então Acabou. a pessoa vai Aceitar. cair dentro. Vai. Assim, só para dizer para você que uma situação dessa que ocorreu com o Daniel, do fogo que o Criador realmente o livrou e que poderia livrar qualquer outro hoje, o Criador querendo,
operar esse milagre, isso não é impossível, isso é uma coisa muito palpável, e a gente crê que o Criador possa fazer, mas embora tenha ocorrido isso, o Criador tenha feito, isso não quer dizer que hoje você vai na igreja e lá vai ser dito que assim como foi com Daniel, vai ser contigo. Porque daí para frente é a invenção desses caras que estão inventando essas coisas. Na Escritura não tem hora nenhuma dizendo assim como foi com Daniel, será na sua vida. Não tem isso lá. Não. E para você ver algo interessante, me corrija se eu estiver errada, né? Que eu não conheço toda a Escritura assim, ainda mais lendo depois que eu estou descontaminada. O próprio Salvador, que é a quem devemos nos espelhar e seguir, ele nunca disse assim para alguém do meio do povo, né? Assim, dizendo tipo assim, assim como foi com o profeta tal. Não, ele citou algum exemplo de algum profeta que o povo poderia estar fazendo a mesma coisa, mesmo que fosse profeta do Pai. Quando ele citou sombra. Assim como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, assim convém também que o Filho do Homem passe 3 dias na cova. Ele falou dele. É sombra. Jonas, ventre do peixe. Ele ficou 3 dias no inferno, vamos dizer assim. Até o crente em Deus Pai diz isso, né? Fala que desceu ao inferno, ressuscitou o 3º dia. Então, ele ficou na cova. Mas é uma sombra. Assim como a serpente foi levantada, convém que o Filho do Homem seja levantado no madeiro. Mas tudo em relação a ele, mesmo sendo sombra a ele. Não ao povo fazer isso, mesmo sendo sombra, mas para o povo fazer, espelhado em alguém de lá. Não. Agora também tem um detalhe que eu penso que é muito importante ressaltar. As sombras que estão na velha aliança e são inúmeras não são para questões individuais. Isso não existe. Certo. Pra gente. Dizer assim, essa é sombra de mim. Não, isso não é sombra de mim, isso é sombra de nós. Sombra de nós. Em algum ponto de vista, mas isso não de também mim. já tenho comigo, acho que é sombra isso de todos é sombra nós. de quem? Daquele pilantra, daquele pastor safado cão guloso. Não, é sombra dos pastores cão gulosos. Dos cães gulosos. Né, amada? Algumas sombras, que muitas vezes ali não é sombra. São profecias. Sim. Então não é sombra. Quando vê, por exemplo, Isaías falando dos cães gulosos, não é sombra, isso é uma profecia. A gente vê hoje isso. E a gente vê isso hoje, só não vê quem não quer. Né?